Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim. Sim, farei sim. Sim, farei sim.
Queridos filhos, eu sou a rosa mística. Venho novamente do céu para dizer a vocês: oração, sacrifício, penitência. Façam tudo isso se querem salvar as almas de vocês. Sejam as rosas místicas brancas de oração, vermelhas de sacrifício e amarelas de penitência. Rezem muito todos os dias, pois quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza não pode receber as graças do Senhor e do meu coração, que necessita para ser santo e chegar ao céu. Quem reza pouco coloca-se em risco de condenação. Quem não reza não tem a defesa espiritual, nem a força espiritual para resistir às tentações do demônio e do mundo. Façam sacrifícios pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo, pois certos tipos de demônios que provocam as guerras, as discórdias, também as paixões que cegam e como que enfeitiçam as almas dos pecadores, só podem ser lançados fora com jejum e sacrifícios. Façam penitência em expiação dos pecados de vocês mesmos e das almas do mundo inteiro, para que então os castigos possam ser cancelados e possam dar lugar à misericórdia do Senhor. Sim, façam tudo isso, pois disso depende a paz do mundo, a paz da humanidade inteira. Se não fizerem muita oração e muito sacrifício, no próximo ano acontecerá um grande castigo. Rezem, rezem muito, pois os pecados do mundo aumentam dia após dia, e as orações e os sacrifícios não aumentam na mesma proporção, para que eu possa travar os castigos que o mundo merece pelos seus pecados. Ajudem-me com mais orações e sacrifícios, meus filhos, pois é a única esperança da humanidade. Meu filhinho Marcos, mais uma vez, venho do céu para dizer a você: sim, a sua obediência encanta o meu coração e o coração do meu filho Jesus. O seu senso de responsabilidade, de zelo por mim, pelo meu filho, pela obra que eu confiei a você, tudo isso encanta o meu coração sobremaneira, que não posso deixar de dizer: mamãe está felicíssima e orgulhosa de você por esses 31 anos de tantas responsabilidades que você assumiu com tanto amor e com tanto zelo, por amor a mim, por amor às almas, por amor à minha obra de salvação aqui. Sim, tão responsável, sempre Marcos. Sim, sempre responsável você tem sido durante esses 31 anos, cumprindo com grande amor e fidelidade as tarefas que eu dei a você. Sempre responsável, levando as minhas mensagens ao conhecimento dos meus filhos todos os dias, sempre mais, e procurando por todas as formas levar ao conhecimento de todos o meu amor materno, as minhas mensagens, e assim fazer-me triunfar nos corações. Tão responsável, cuidando do meu santuário aqui há tantos e tantos anos, trabalhando arduamente, de domingo a domingo, todos os dias, sem descanso, sem férias ou folga, tudo para me dar um teto, uma casa, para mim, para o meu filho Jesus, para os meus filhos terem um refúgio de oração, terem aqui uma fortaleza invencível de fé, de oração, onde eles podem me encontrar e onde eu posso derramar sobre eles todas as minhas
torrentezas de graças. Tão responsável, procurando por todos os meios modernos divulgar as minhas mensagens aos meus filhos, procurando sempre os meios mais eficazes, mais rápidos e mais perfeitos para que as minhas palavras de amor e a minha graça cheguem aos corações de tantos filhos meus que precisam de mim para poderem encontrar a salvação e a paz do coração. Tão responsável, cuidando das obras do meu santuário, cuidando também do meu mosteiro, onde eu desejo formar os grandes apóstolos dos últimos tempos para anunciarem ao mundo inteiro a minha palavra materna de amor e levarem o meu amor às almas. Tão responsável, trabalhando com pedras pesadíssimas, com ferramentas, com materiais pesadíssimos para construir esta minha capela, esta minha casa. Tão responsável, procurando por todos os meios conseguir os fundos necessários para terminar a minha casa aqui e para me dar um santuário belo, uma fortaleza invencível de fé e de oração, onde os meus filhos encontrarão sempre a minha graça e de onde eu poderei fazer refulgir para o mundo inteiro a minha glória. Sim, tão responsável, trabalhando dias e noites inteiras para fazer os maravilhosos filmes das minhas aparições, da vida dos santos, para que os meus filhos possam me conhecer as minhas mensagens de dor e de amor, secar as minhas lágrimas, dando-me o sim deles e transformando-se eles mesmos em chamas incessantes de amor, que dedicam as suas vidas inteiramente a me consolar, a me amar, a me tornar conhecida e amada, para que assim o meu coração possa triunfar no mundo inteiro. Sim, tão responsável, tão zeloso, sempre Marcos. Sim, tão responsável, sempre responsável, procurando por todos os modos salvar as almas e trazer as almas dos meus filhos para mim, não medindo para isso nem esforços, nem cansaço, nem sacrifício. Sempre responsável, tão responsável, arriscando a própria vida tantas vezes para construir o meu santuário, para levar as minhas mensagens aos meus filhos, para salvar as almas e para manter sempre a oração viva neste lugar. Quantas vezes você quase perdeu a sua vida nos atentados, perigos que você sofreu, tudo por amor a mim, tudo por amor às almas, tudo por amor ao mundo. Tão responsável, tão zeloso, sempre Marcos, sempre vigilante, sempre orante, sempre perseverante, sempre fiel, sempre constante, sempre Marcos, sempre responsável, sempre zeloso, sofrendo ao longo de todos esses anos, doença após doença, e oferecendo tudo com grande amor a mim, pela salvação das almas, pelo próprio Pai, por uma alma em particular, e pelas almas de tantos dos meus filhos que tanto precisam de mim. Sim, sempre responsável, sempre Marcos, sempre amor. Sim, sempre responsável, procurando por todos os modos viver continuamente em oração e levando a minha palavra através da rádio, através da TV, dos livros, dos filmes, das horas de oração que consumiram tantas milhares de horas, tantos anos de sua vida. Tudo por mim, tudo pelas almas, sempre responsável, sempre zeloso, sempre amor,
sempre, Marcos. Sim, a labareda da sua chama de amor por mim sobe bem alto em direção ao céu, meu filho. E quando tocar o céu, então o Espírito Santo virá, num segundo Pentecoste, sobre o mundo inteiro, renovando todos os povos e nações, abrasando-os no conhecimento da verdade e do verdadeiro amor. Então, o meu coração imaculado triunfará, e o império infernal cairá por terra. Então, proclamarei a minha maior vitória no universo, e a Senhora de todos os povos, que primeiramente era Maria de Nazaré, e agora é rainha e mensageira da paz, dará finalmente a paz ao mundo. E aquilo que o Senhor Deus começou com o meu sim na casa de Nazaré, finalmente ele o terminará aqui. E a copiosa redenção de meu filho será derramada sobre o mundo inteiro, renovando todos os povos e nações com o poder da minha chama de amor e do Espírito Santo. Então, Satanás se verá de um minuto para o outro sem nada, como por encanto derrotado e aprisionado para sempre no fogo eterno, e então o mundo terá 1000 anos de paz. Sim, não apenas o seu senso de responsabilidade e de zelo de obediência, mas também o seu espírito e senso de sacrifício. Hoje, meu filho, quero agradecer e enaltecer. Obrigada por sacrificar-se durante tantos e tantos anos, pondo de lado o seu descanso, o seu conforto, tantas vezes até o cuidado com a própria saúde. Tudo por mim, tudo pelos meus filhos, pelos milhares de cenáculos realizados, tantas milhares e milhares de horas dedicadas a mim, dedicadas às almas, dedicadas a salvar almas para mim. Obrigada. Tão sacrificado, tão responsável, sempre amor, sempre Marcos, sempre, sempre fiel, sempre sacrificado, aceitando todas as enfermidades que eu te pedi e oferecendo sempre pela salvação dos meus filhos, de muitos que inclusive estão aqui e que somente graças ao seu martírio prolongado e contínuo, aos seus sacrifícios de amor, somente assim puderam ter a chance de serem tocados pela minha chama de amor, sempre sacrificado, aceitando com amor todas as enfermidades que eu te enviei e te pedi, oferecendo pelo próprio Pai, para dar a Ele o maior grau de santidade na terra, as maiores graças e bênçãos e a morada mais bela e gloriosa no céu. Sempre amor, sempre Marcos. Tão sacrificado, aceitando com amor todas as enfermidades e dores que te pedi, que te enviei, e oferecendo continuamente por este país, que tantas vezes pagou com ingratidão as graças, mensagens e sinais que enviei a ele para a sua salvação. Por sua causa, por causa sim, obediência, amor, fidelidade. Por isso, o Senhor olha com tanto sempre oferecendo todos os sofrimentos que te oferecendo por Portugal, pela Itália, pela França, pela Espanha, pela América, por tantos países todos os dias, alcançando para eles tantas e tão copiosas graças. Sempre amor, tão sacrificado, aceitando sofrimentos, perseguições, calúnias, traições, injustiças, amor, e oferecendo tudo, tudo pelos meus planos, para que eles se realizem perfeitos pela minha chama de amor,
que em breve vai conduzi-los todos ao maior grau de santidade e de amor ao Senhor. Tão sacrificado, tão fiel, tão zeloso, sempre amor, sempre Marcos. Sim, tão sacrificado, abrindo mão de todos os planos pessoais, de todos os desejos pessoais, tendo um coração pobre de amor a mim. E sobre os meus filhos que estão aqui, derramo hoje 10.502 bênçãos que eles voltarão a receber no dia 13 de setembro deste ano e no dia 7 de fevereiro do ano que vem. No dia 12 de fevereiro do ano que vem, dia do seu aniversário, darei a eles novas graças, darei a eles 20.000 bênçãos, frutos dos méritos do seu espírito de amor, sacrificado, oferente e sempre fiel a mim. Divulguem as minhas mensagens de Monte Chiari ao mundo. Deem o filme Vozes do Céu 8 para 15 filhos meus. Deem também o filme Lourdes 5 para 14 filhos meus. E o terço da misericórdia meditado, 114, para 7 filhos meus que não conhecem, para que meditem nas minhas mensagens de amor e se convertam antes que seja tarde demais. A todos, hoje, abençoo novamente de Monte Chiari, de Lourdes e de Jacareí.
Eu sempre estarei ao seu lado, derramando sobre você essas graças. E todo aquele que te amar será abençoado, como aqueles que amavam a Davi eram abençoados, e aqueles que eram contra Davi eram amaldiçoados pelo Senhor. Assim também serão todos aqueles que forem por você, que forem por ti e não contra ti. Durante todo esse mês, fale aos meus filhos do meu grande amor pelo meu filhinho Marcos. Repita para eles as mensagens que eu dei ultimamente aqui, falando do filho que eu te dei, para que eles compreendam a grande graça que receberam ao conhecerem o meu filhinho Marcos, que eles compreendam a grande graça que eu dei a eles por conhecerem o filho mais obediente, o servo mais fiel e mais dedicado que tenho na terra inteira, para que assim esses meus filhos compreendam a seriedade e a grandiosidade da obra a qual foram convidados para entrarem, e assim levem a sério as minhas mensagens e os seus deveres, cumprindo-os fielmente e com zelo todos os dias. Medite também durante 3 semanas seguintes, todos os dias, as mensagens que dei recentemente, no dia 3, no dia 7 hoje, explicando e revelando a alma do filho que eu te dei, para que você também compreenda e sinta quão grande foi a graça que eu te dei ao dar a você, por filho, o meu filhinho Marcos, o meu raio de luz, sempre responsável, sempre zeloso, sempre sacrificado, sempre amor, para que então você também compreenda, filhinho, a grande graça, honra, privilégio e favor que te dei, e assim a sua alma exulte de alegria, e você também sinta o desejo de unir-se ainda mais profundamente com o filho que eu te dei, tal como Davi e Jonatas eram unidos para cumprirem a vontade do Senhor. Se não houvesse a amizade de Jonatas por Davi, o amor de Jonatas por Davi, Davi teria sido morto por Saul, e o plano do Senhor teria sido frustrado, e o inimigo triunfaria. Graças ao amor de Jonatas por Davi, Davi foi salvo e pôde cumprir a missão dele. Sim, o amor dos dois foi necessário e foi imprescindível para o cumprimento dos planos do Senhor. Assim também é necessária a união e o amor do seu coração com o do meu filhinho Marcos, para que se cumpram os planos do Senhor e os meus planos para esta geração, para esta nação. Por isso, quanto mais você se unir a Ele, quanto mais você se fundir com Ele, como Jonatas e Davi, tanto mais a minha poderosa chama de amor agirá para salvar o mundo inteiro e toda a humanidade. Por isso, filho meu, renuncie a todo e qualquer obstáculo que possa impedir essa união, atrapalhar essa união, para que então, finalmente, o meu plano se realize para o bem de tantos milhões de meus filhos que precisam da minha graça para serem salvos, graça emanada deste lugar. Assim como Jonatas protegeu, defendeu a humanidade de Davi, para que ele pudesse realizar o plano do Senhor, assim também você deve proteger, amparar, cuidar, zelar pela humanidade do filho que eu te dei, e ele, por sua vez, cuidará da sua alma, da sua espiritualidade. Assim,
cuidando um do outro, vocês realizarão o meu plano de amor e se realizará o triunfo do meu coração imaculado, sem rival e obstáculo algum. Reze durante todo este mês de julho, inclusive nos cenáculos, o terço da paz meditado, número 9, para que os meus filhos vejam a minha glória, sintam o meu amor e me entreguem os seus corações. Eu estou perto do seu coração e cada batida dele sobe até o meu como flechas de amor, e o meu coração desce pressurosamente para te ajudar e te amparar em todos os momentos da sua vida. A todos abençoo e digo, graças aos sacrifícios e sofrimentos do meu filho Marcos, aos méritos disso e das obras da vida inteira dele, muitos de vocês irão ao céu e na hora da morte verão os méritos do meu filhinho Marcos se transformarem em muitas moedas de ouro, dadas caridosamente e amorosamente por ele a vocês, oferecidas por ele a vocês. E então vocês adquirirão a entrada no céu, e muitos ficarão pouquíssimo no purgatório, graças aos méritos do meu filhinho Marcos oferecidos por vocês. Caso contrário, ficariam lá muitos e muitos anos sofrendo naquelas chamas terríveis. Isso tudo é o fruto do amor que diante de Deus é tudo e faz tudo. A paz.